Opa, e aí? Clark aqui e preparem-se, porque hoje, cara, eu vou falar aqui sobre todos os filmes live actions do Scooby-Doo, sobre os 4 filmes. E primeiramente eu queria dizer que eu não tô fazendo esse vídeo porque eu tô sem assunto, até porque eu tenho mais uma porrada de filmes pra falar aqui, inclusive sobre os outros que faltaram aqui da gangue do Scooby. E eu sei que eu já falei sobre esses 4 filmes, no entanto, eu acabei tendo problemas com os 2 primeiros, eles já não estão mais disponíveis, então tem gente que chega aqui de paraquedas e fica meio perdido com algumas piadas internas que a galera joga aí nos comentários, tá ligado? Não. Cala a boca, salsicha. Você está me desafiando, é? Ih, rapaz. Bom, explicado isso, eu queria dizer também que isso daqui não vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo lá, ou seja, se você viu os vídeos anteriores, pode ficar de boa que você não vai assistir o mesmo do mesmo, isso seria bem chato. Enfim, prometo que isso daqui vai ser legal pra caramba. Primeiro filme, Scooby-Doo 2002, mais conhecido como o melhor live action de animação já feito até hoje. Esse filme começa com a gangue do Scooby capturando o velho Smithers, o maior vilão de todo o universo. O faxineiro? Só que aqui a galera tá meio desestruturada porque a Daphne tá com raiva porque ela é sempre capturada, a Velma tá pistola porque o Fred tá sempre levando os créditos pelos planos dela e Salsicha e Scooby não, tão de boa porque maconha deixa você relaxado. Digo, comida deixa você relaxado, eu não disse maconha não, tá? O Salsicha ainda tenta fazer com que a galera não se separe com as frases bem inspiradoras. Fred, você é um bananão. Muito obrigado. Mas mesmo assim, cada um vai pro seu lado. Eu vou também. Não, Scooby. Amigos não se vão. Então eles se separam, tá cada um vivendo sua vida, até que certo dia todos eles são convidados para uma tal de Ilha do Espanto. O Scooby se veste de vovó porque não são permitidos dogs alemães no avião, mas tudo bem. Ninguém é burro de acreditar nisso aí. Quem é a mocreia velha? No avião, Salsicha conhece uma tal de Mary Jane, e é amor à primeira vista. Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. Chegando na ilha, todos eles conhecem o Emi Mondavarius, ou Mr. Bean, o cara que chamou eles lá. E o Mr. Bean tá preocupado porque o pessoal que chega na ilha sai de lá com uma personalidade totalmente diferente. Eles passam por algum tipo de lavagem cerebral. E é aí que a galera se entusiasma pra ver quem que vai resolver essa parada primeiro. Eu serei a primeira a resolver esse. Não antes que eu resolva esse. Que bom. Vão parecer muito idiotas quando forem capturados e eu salvar vocês. Seguindo algumas pistas, todos eles vão parar no castelo da Ilha do Espanto. E já que eles estão no mesmo lugar, o que é que custa se separarem pra procurar pistas, certo? O Fred vai com a Velma, que parece que sente ciúmes do Fred porque ele só escolhe a Daphne. E é aqui que o Fredão mostra que é um cara humilde, e com ele não tem essas coisas não. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. É. De repente o castelo ganha vida e coisas estranhas acontecem. Ai ai, essa Daphne. Felizmente tudo termina bem, o Fred e a Velma acham uns vídeos onde realmente mostram que as pessoas dali passam por algum tipo de lavagem cerebral, a Daphne acha um objeto misterioso chamado Damon Whitus, e Salsicha e Scooby... Puxa. No meio disso tudo aparecem alguns dos vilões do filme, mas aí a turma se disfarça e por fim saem de boa do castelo. De volta ao salão, a turma começa a citar os possíveis suspeitos, que são esse cara, esse outro cara que teve uma conversa esquisita com a Daphne. Não vá até o castelo da Ilha do Espanto. Ahá! Você quer que eu vá ao castelo? Ouviu o que eu disse? A Daphne andou assistindo muito Metaforando. E por último, o Mr. Bean, que vira suspeito por ser muito feio. Olha, não é nada pessoal. É só porque você me dá arrepios. Ah, sei. Pouco tempo depois, a Velma fica meio bêbada e tem um flashback onde ela se lembra de como a turma era antigamente. E era tudo muito lindo, tá ligado? Poder canino. É, menos isso. Aparentemente, o Scooby-Doo só fazia besteira, então a galera expulsa ele do grupo. Isso aí é crime, hein? Algumas horas mais tarde, Fred e Velma são capturados pelos monstros, e aí a Daphne diz que vai salvar eles pra provar o seu valor, pra provar que ela não é mais a donzela em perigo. Mas o Salsicha não quer saber de valor, não. O meu plano é bem parecido.
Damos o fora daqui e deixamos as criaturas comerem Fred e Velma. Eu queria ter um amigo como esse cara. Depois de dormir um pouquinho, olha aí a preocupação que eles estavam tendo com Fred e Velma, a galera acorda e nota que tá todo mundo agindo de forma estranha. E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Boa, Fredão, um dia você é assim também. Começa a correria e o Scooby percebe que a Mary Jane também tá estranha. Ele até tenta avisar o Salsicha, mas o Salsicha tá muito na seca, né, mano? Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato. Não, Scooby-Doo, sua mãe come cocô de gato. Depois dessa bela briga, o Scooby cai em um túnel e o Salsicha se joga lá pra salvar ele, porque amigos não se vão. Não, Scooby. Amigos não se vão. Damos o fora daqui e deixamos as criaturas comerem Fred e Velma. Ué, se resolve logo, cara. O Salsicha acaba encontrando sem querer um tonel cheio de protoplasmas, que é basicamente o lugar onde os vilões deixam as almas das pessoas capturadas por eles. Lá ele acaba liberando a Velma, o Fred e a Daphne. E ele podia também liberar esse cara, mas foda-se, o negócio dele é dar o fora. Muito obrigado, você me salvou. Desculpe, eu estou procurando os meus amigos. Sem querer, o protoplasma do Fred entra no corpo da Daphne, e aqui ele solta a frase que eu acho que 70% dos homens desse planeta também soltaria. Eu posso me ver nu aí, hein? Depois disso, eles usam o Deimos para voltar para seus devidos corpos, e depois descobrem que tudo isso é o plano de alguém que quer governar o mundo, e para governar o mundo ele precisa de alguma alma pura, e essa alma, adivinhem, é a do próprio Scooby. Sou mais eu. E é aqui que a gangue se reúne de novo e une forças para salvar o nosso querido Dog alemão. Vamos dar um jeito nisso. Falando em Dog alemão, aqui está ele, que foi pego pelo Mr. Bean, que fala que quer sacrificar ele em algum tipo de ritual. Eu gostaria que você fizesse um sacrifício. Mas não dá, porque quando a gangue do Scooby tá reunida, não tem pra ninguém. Então eles interrompem o ritual, revelando assim a verdadeira identidade do vilão. Poder canino! Sim, o Scooby-Loo é o vilão. No entanto, como é que um cachorro desse tamanho conseguiria fazer isso tudo? Não dá, cara. Então a minha teoria é que ele foi ajudado pelo velho Smithers, que ficou puto porque foi preso lá no começo e tá se vingando da Mistério S.A. até hoje. Bom, o Scooby-Loo fica gigante e começa a perseguir a turma, e enquanto isso, a Daphne finalmente mostra seu valor. E agora, quem é a donzela em perigo? Eu? É isso aí. Então o lutador mascarado cai no tonel de protoplasmas e todas as almas são liberadas. Então o Scooby-Loo fica pistola, mas não dá pra ele, porque o nosso querido Salsicha atira o objeto do peito dele e fim. Esse é o final do nosso eterno poder canino, o cãozinho do mal. Cãozinho do mal. Na comemoração, o Fredão beija a Daphne, a Velma fica apaixonada por esse cara que ela conversou por 5 minutos durante o filme inteiro, e o Salsicha também fica feliz com a Mary Jane, que não aparece no segundo filme. O Mr. Bean verdadeiro também é libertado e, bom, esse é o final do primeiro filme. O velho Smithers retornará. 2 anos depois desse filme, foi lançado Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. E aqui a gangue do Scooby tá famosa, tá dando entrevistas pra uma repórter chata pra caramba que não sabe nem segurar o microfone direito. E vocês se lembram que no filme passado a Velma tava apaixonada por esse cara? Então, aqui ela já se apaixona por outro cara. No meio de uma exposição ao museu, a Mistério S.A. é atacada por um pterodáctilo e por esse cara. Salsicha e Scooby ainda tentam detê-lo, mas não. Eles acabam passando vergonha e manchando a reputação da turma. Mandaram bem ontem, otários! Fred, Velma e Daphne dizem que a culpa não foi de Scooby e Salsicha, foram deles mesmo, porque eles já sabem como Salsicha e Scooby são. A culpa foi minha também. A gente sabe como Salsicha e Scooby são, mas não tem problema. Caraca, chorei, mano. E agora, Salsicha e Scooby vão tentar mostrar que não são os fracassados do grupo. A partir do dia de hoje, nós não vamos ser mais os dois patetas. Não fiz isso. A turma então vai investigar essa mansão. Fred, Velma e Daphne acham um livro que ensina a fazer monstros, e Salsicha e Scooby acham um ingresso para investigar um lugar chamado o Falso Fantasma. Lá na mansão eles são pegos pelo Cavaleiro Negro, mas a Daphne tá boa na porrada. Bem nas tábuas redondas. Voltando pra casa, aquele cara que a Velma tá afim chama ela pra sair, mas tem um problema. Eu não sou sedutora. Moça, você é cega?
De qualquer jeito, a Daphne muda o visual da Velma e eles vão sair, porque é claro, é mais importante namorar do que resolver mistérios. Enquanto isso, Salsicha e Scooby, pelo jeito os únicos realmente focados, acabam indo em um clube onde se reúnem todos os criminosos derrotados por eles. E lá eles são descobertos, mas acabam conseguindo dar o fora, porque o Salsicha é especialista nisso. Quando o resto da turma chega no museu, a gente descobre que os trajes dos vilões foram roubados. E aí, quem será que é o culpado? Curiosamente, aquela repórter que não sabe segurar o microfone também tem como objetivo ferrar com a gangue do Scooby. Ela sempre tira de contexto o que eles falam. Quer dar a entender que eu disse que a Vila Legal é Sacal? Não grave isso! Tudo que Fred Jones teve a dizer foi: Eu disse que a Vila Legal é Sacal! Quem acha que essa mulher é a vilã, comenta aí. Enquanto isso, Scooby e Salsicha continuam a investigação e eles acabam parando em um lugar cheio de poções químicas mágicas. E lá eles falam assim: mano, e aí pra gente provar essas paradas? É uma boa ideia. O Salsicha então acaba liberando uma nova skin, Salsicha Gostosa Foda-se. Mas por fim dá tudo certo. E cara, os caras literalmente acabaram de passar por uma situação ruim porque mexeram nas coisas porque foram encheridos e eles não deveriam mexer. Mas não importa, porque alguns minutos depois eles mexem de novo. E dessa vez acabam liberando um monte de fantasmas reais, de monstros reais que querem literalmente matar eles. É uma boa ideia. Então o bagulho fica doido, a rua fica parecendo um cenário pós-apocalíptico, mas magicamente a Velma descobre um processo para reverter o processo e destruir os monstros. Muito inteligente você, moça. No entanto, para concluir o processo, eles precisam ir para um lugar onde os monstros foram criados e apertar o botão mágico. A galera então se junta, leva a pior contra os monstros, mas no final o Scooby mostra que é o brabo dos brabos e derrota todo mundo. E aí finalmente a gente descobre que o vilão era a repórter, que ao mesmo tempo era esse cara, que ao mesmo tempo era o velho Smithers. Sim, eu juro. E agora chegou a hora de falar sobre os dois filmes que saíram só pra DVD, os filmes do nosso amado Scooby-Doo da Deep Web. Aqui conhecemos o Salsicha, que é um bosta, esse é o resumo do personagem. É um fracassado. Depois conhecemos esse cara, que é o diretor da escola que tem um hobby esquisito, o cara é obcecado por selos. Colecionar selos. Eu sei o que está pensando. Que coisa chata. Muito legal. Mas nada disso importa, porque agora conheceremos o Scooby, um cachorro meio bugado que ninguém quer adotar. Certo dia, o Scooby cai do carro da adoção. Mano, olha esse cachorro correndo, pelo amor de Deus, cara. Mas beleza, o Scooby acaba indo parar no cemitério e é assustado por dois fantasmas. Então ele sai correndo e acaba indo parar na casa do Salsicha. Tudo bem, meu filho. Está salvo aqui comigo. Juntos eles fumam muita maconha juntos, quer dizer, brincam juntos e viram amigos. Aqui não tem maconha, eu não disse isso e você nunca viu eu dizendo isso. Certo dia o Scooby vai pra escola com o Salsicha e no ônibus rola uma confusão grande, porque o Scooby vai defender o Salsicha. No meio da treta, o motorista bate o ônibus e acaba quebrando o carro do vice-diretor. Diga, quem são os responsáveis? Eu ia falar mal desse cara, mas eu acho que eu também não perderia uma briga com um cachorro falante no meio por nada, mano. Fred, Velma, Daphne e Salsicha ficam de castigo na biblioteca, mas o cara que começou a briga não fica. Mas não importa, porque do nada os fantasmas aparecem, e aqui a gente conhece o principal vilão do filme, que é esse cara aí. Muito criativo. O vice-diretor então joga a culpa de tudo isso na gangue do Scooby e suspende a galera. É com grande prazer que informo a vocês que não estão mais de castigo. Que agora vocês estão suspensos. E o mais engraçado é que o diretor não concorda com isso, mas nesse filme o vice-diretor manda mais na escola do que o próprio diretor. E é aqui que a turma se junta para descobrir o que é tudo isso e provar que eles não são os culpados. Então eles começam a investigação e vão se tornando cada vez mais amigos. Vamos cobrir uma área maior se nos separarmos. Daphne, você vem comigo. Não podemos escolher as equipes? Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. Certo, no meio dessa investigação na escola, eles são atacados por alguns fantasmas, mas até que dá tudo certo. No entanto, Salsicha e Scooby ficam presos na escola, são pegos pelo vice-diretor e ele fala assim: "Vocês estão ferrados, meu parceiro, eu já sei que tudo isso é culpa de vocês." É com prazer que informo que suas suspensões foram retiradas. Porque agora estão todos expulsos. Melhor ainda! E o mais engraçado é que o diretor não concorda com isso, mas foda-se, porque o vice-diretor ainda continua mandando mais na escola do que ele. Depois disso, o Salsicha começa a suspeitar da bibliotecária e do faxineiro. Por
faxineiro? Sim, o faxineiro. Salsicha, você tem razão, nunca confie em faxineiros. Mas depois a gente descobre que eles não são os vilões, porque eles só são pessoas que odeiam seus trabalhos, do mesmo jeito que 75% da população global. Mas nada está perdido, porque pelo menos eles acham um livro que explica como ressuscitar fantasmas, e adivinha só, o último que pegou esse livro foi o vice-diretor. No entanto, a casa do cara é muito longe para eles irem a pé, mas aí o nosso querido Salsicha, salvador da humanidade, sabe dirigir. Quer dizer, nem tanto. De qualquer forma, eles acabam chegando na casa do vice-diretor, e lá o Salsicha começa a regar. E é aí que o nosso querido Fred fala a frase que mais faz sentido em todo o universo. Não é invasão se a porta da frente tá escancarada. Depois dessa, eles entram, quem também não entraria, né? E lá eles são atacados pelos fantasmas, e quando eles tentam fugir, são pegos pelo vilão principal, que faz com que eles durmam e levam eles pra escola. Na escola, o vilão fala assim: meu irmão, eu quero uma cápsula que tá aí nesse buraco, e se vocês não pegarem ela pra mim, eu vou matar esse cachorro aqui. A Mistério S.A. então se joga lá dentro, aqui a gente descobre que o vilão não é o vice-diretor, e no meio da confusão toda, o Salsicha tenta recitar o feitiço pra fazer com que os fantasmas sumam. Só que como ele não sabe ler, ele acaba recitando o feitiço errado e liberando outros fantasmas. Mas não importa, porque depois ele aprende a ler e fala o feitiço certo, fazendo com que todos os fantasmas sumam. E agora sobrou apenas o vilão principal, que tenta explodi-los com uma dinamite, mas aí o nosso querido Scooby Bugado resolve a parada. E adivinhe só quem é o vilão? O Veles Smithers! Sim, ele mesmo. Diretor Diddle! Bom, o vilão é o diretor, que provavelmente estava sendo controlado pelo velho Smithers. E adivinha só, o cara fez isso tudo porque queria um selo. Porque lembra que eu disse que ele era um colecionador de selos? Então, ele só queria um selo, mano. Assim é a vida, muito triste. No final, a turma se separa, mas se reúne de novo, porque eles ainda têm mais um filme pra fazer. E é sobre esse filme que eu falarei agora. Scooby-Doo 4, A Maldição do Monstro do Lago, é sem dúvida alguma o piorzinho entre esses quatro, e nele o Scooby fica extremamente de lado. Mas vamos lá ver como que é essa parada. Aqui a galera tá toda feliz porque é o último dia de aula, mas ao mesmo tempo estão tristes, porque eles têm que fazer um emprego de verão pra pagar o estrago que fizeram no celeiro de um cara. O nosso emprego de verão já começou. Como é que é? É, nesse filme o Fred tá ficando com a Daphne. Aí, eu acho que todos aqui merecemos uma explicação. Não, Salsicha, você tá vendo muito filme, mano. Chegando no emprego de verão, o Salsicha cai da máquina Mistério e é salvo pela Velma, fazendo que ele se apaixone por ela instantaneamente. E é isso que me dá raiva nesse filme, mano, porque a partir daqui o foco principal do filme é mais sobre relacionamentos amorosos entre todos os personagens do que qualquer outra coisa. Então, o Salsicha passa o filme todo tentando pegar a Velma passa o filme todo estranha porque entrou em contato com as pedras azuis, e resumindo bem resumido, no final do filme a gente descobre que o vilão é o velho Smithers, quer dizer, é a Velma, mas eu tenho certeza que ele tem alguma coisa a ver com isso, e não é por implicância, eu realmente sinto isso, até porque o próprio velho Smithers já me mandou uma mensagem no Insta. Mas, enfim, a Velma é a vilã porque ela tá possuída pelas pedras azuis. E também pelo velho Smithers. No final, o Salsicha consegue fazer com que ela volte ao normal com música. Sim, música. Sobe a luz prateada da lua. Como é que era a mesma letra? 38 carregado, torrando um baseado. Que merda, hein? E a coisa mais engraçada desse filme é que o Salsicha passa o filme todo gadeando a Velma. E quando ele finalmente beija ela, eles falam assim: ah, cara, esquece essa merda aí porque a gente não combina, não. Não teve nada a ver. Ah, para, mano, para. Cara, finalmente terminei. Esse vídeo me deu um trabalhão, vocês não têm noção. Mas eu espero que pelo menos vocês tenham se divertido com ele. Por hoje é só, muito obrigado por assistir e até os próximos reviews. Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre.